Uma das formas da gente deixar para trás a mentalidade de vítima e se apropriar do criador que nós somos é entender qual é o papel do ego na nossa história. É sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. O ego não é aquele diabinho do desenho animado que fica soprando na nossa orelha o que a gente tem ou não tem que fazer. O ego não é uma energia personificada contra a qual a gente tem que lutar. O ego não é uma sombra que dirige a nossa vida. Então, o que é o ego? O ego é o nome que a gente dá para nossa identificação com vários condicionamentos mentais. Por exemplo, quando a gente diz, eu sou uma pessoa gastona, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa com sorte ou sem sorte. De onde é que vêm essas ideias? Você nasceu assim? Se você não nasceu assim, quem foi que te contou isso sobre você? E por que é que você resolveu acreditar? E mais importante de tudo, o que é que acontece com a ideia que você criou a seu respeito se você deixar de acreditar nelas? Os nossos pensamentos, eles absolutamente não determinam quem nós somos, eles não podem nos definir. Os pensamentos, eles são formas que nascem da consciência. E eles nascem de acordo com aquilo que você foi condicionado a acreditar. Dependendo da conexão emocional que você tem com cada pensamento que surge na consciência, você vai dar realidade para aquilo ou não. Aquilo vai ser verdade para você ou não, dependendo da conexão emocional que você estabelece, de como aquele pensamento te faz sentir com relação àquilo que você experienciou no seu passado, aquilo com o qual a sua mente foi condicionada. Então, quando um pensamento vem, ele parece ser seu, parece que é você criando, mas na verdade é só a inércia de um condicionamento. Só que quando você olha para esse pensamento e você diz, sou eu criando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu pensamento, meu corpo, minhas coisas. Quanto mais a gente se identifica com tudo isso, mais todas essas ideias nos aprisionam dentro de uma casquinha, dentro de um casulo que a gente mesmo criou, que a gente mesmo cria a respeito de nós mesmos. Os pensamentos condicionados, eles são como as ondas do mar. Você consegue lutar contra uma onda? Você consegue resistir à força que uma onda tem? Quando eu era criança e a gente ia pra praia, a gente ficava brincando no mar para ver quem conseguia ficar em pé mais tempo enquanto as ondas vinham batendo contra a gente. Então, é uma força imensa que você tem que fazer para se manter de pé, para não ser arrastado junto com a força da onda, né? Que representa aqui a força dos nossos pensamentos. Então, quando a gente ficava muito cansado, o que é que a gente fazia? A gente mergulhava, a gente ia por baixo da onda. Porque quando a gente fazia isso, quando a gente mergulhava, não existia mais aquela força contra a gente. No fundo do mar, quando você mergulha, quando você sai do barulho da mente e entra nesse silêncio, não tem mais contra o que você resistir. Porque é como se você se juntasse com o mar, né? A consciência é representada por esse mar infinito e os nossos pensamentos são as ondas, sempre tentando nos arrastar, sempre tentando nos levar até a praia. E longe do que é a nossa natureza, que é esse mar infinito, silencioso, calmo, em perfeito equilíbrio. Outra metáfora que ajuda a gente a entender é a metáfora do sonho. Quando você está sonhando com você mesmo, quando você é um personagem do seu sonho, o personagem do sonho não toma nenhuma decisão. O personagem do sonho não faz nada. O personagem, ele apenas age aquilo que você está sonhando, de acordo com aquilo que você tem na sua mente. E a expressão da nossa vida é a mesma coisa. A gente está sonhando, colocando no mundo os nossos condicionamentos, tudo aquilo que a gente aprendeu a nosso respeito.
E quando a gente entende isso de uma vez por todas, né? Ou a gente é levado a entender isso de uma vez por todas, quando a gente se cansa de assistir ao mesmo filme pela milésima vez, quando a gente se cansa de ver repetido na nossa vida as mesmas historinhas em looping, como um reflexo de tudo aquilo que a gente acreditou, como um reflexo de todas as ideias que a gente comprou e que a gente decidiu continuar dando a nossa energia. Porque essas ideias, elas só se mantêm, né, perpetuando na nossa vida, porque elas têm a energia da nossa atenção. E a nossa atenção, ela é guiada por essa identificação que a gente sente com os pensamentos. A identificação, ela é feita, esse link é feito pela conexão emocional que a gente sente. Então, vem um pensamento, a gente se conecta emocionalmente com ele, porque ele tá colocando para fora alguma historinha dolorosa ou alegre que a gente viveu no nosso passado, e aí ele tem a nossa atenção, porque tudo que puxa a gente emocionalmente dirige a nossa atenção. Quando a gente olha para isso, a gente está dando a nossa energia, a gente continua alimentando aquela ideia com as nossas emoções, ou se sentindo bem, ou se sentindo mal. E conforme a gente alimenta essa ideia, mais ela se perpetua, mais ela continua se repetindo na nossa vida. Aí você pode se perguntar, tá, Renata, mas e se eu deixar de acreditar em todas essas histórias? Quem eu vou ser depois disso, né? Se eu não sou nenhuma dessas ideias que me contaram, quem sou eu? Quando a gente deixa de acreditar nessas histórias, ou quando a gente começa a se dar conta de que, na verdade, a nossa vida tem sido a expressão dessas ideias, a expressão desses condicionamentos, é como se uma grande luz se acendesse dentro da gente. Porque daí um monte de coisa que te fazia sofrer, de repente, passa a não fazer mais sentido. Porque você vai começar a entender que você nunca foi esse ser separado e isolado do todo, isolado do universo que você acreditou que você era quando você estava com o foco nessas ideias de limitação. A gente começa a perceber que a gente faz parte de uma dança do universo, de uma dança extremamente amorosa que nunca nos excluiu. A gente é que vem resistindo a ela por muito tempo. E é essa resistência que faz com que a gente se sinta separado, que faz com que a gente se sinta isolado, não cuidado, não amado. Mas na verdade o amor está todo ao nosso redor e a gente só precisa parar de resistir. E a gente vai parar de resistir quando a gente parar de acreditar nessas ideias, quando a gente começar a se questionar, pelo menos, quando essas ideias vierem, né? Talvez você não deixe de agir da mesma forma, mas você para de sentir o que você sentia com relação a eles. Vamos supor que você adore bolo de morango, né? E aí no seu aniversário, o seu parceiro ou os seus pais esqueceram disso e compraram um bolo de cereja. Se você tiver no seu condicionamento, você pode olhar para essa cena e dizer: nossa, ninguém me ama. Todo mundo esqueceu que o meu bolo preferido é um bolo de morango. Eu não quero essa porcaria. Ninguém se importa comigo. Mas se você já tiver trabalhado dentro de você a crença de que você merece tudo de bom e do melhor que o universo tem para te oferecer, você vai olhar para isso e isso não vai significar nada. Pode até ser que você não coma do bolo de cereja porque você não gosta de cereja, mas isso não importa. O que importa é que as pessoas se uniram, estão ali para celebrar você, para celebrar a sua vida. As coisas menores que antes tinham todo um significado pra gente, elas deixam de ter importância. E assim a vida vai ficando cada vez mais leve e a gente vai atraindo outras experiências mais alinhadas com esse nosso novo estado de ser. Quanto mais a gente olha para os nossos condicionamentos a partir da luz da nossa presença, a partir do momento presente, mais a gente deixa de se identificar com eles e a mente deixa de ter essa força de atração sobre nós, porque você já não dá mais o mesmo significado. A primeira lição do livro Um Curso em Milagres diz: nada do que eu vejo significa coisa alguma. Ou seja,
tudo o que a gente vê tem o significado que a gente dá. E a mesma coisa serve para os nossos pensamentos. Cada vez que um pensamento vem, dependendo da conexão emocional que você tem com eles, você vai dar um significado para aquilo. Muito embora os pensamentos não tenham em si significado algum, poder nenhum sobre você. E quando a gente começa a se dar conta mesmo disso, quando a gente começa a perceber isso de verdade, não só mentalmente, né, mas sentir isso no nosso corpo, cada vez que a gente reinterpreta um condicionamento, não tem mais como deixar de ver. Eles vão perdendo a força sobre a gente. E é como se a gente fosse acessando um outro lugar que não é tão contraído, que não é tão tenso, né? Mas que leva a gente para esse espaço, que leva a gente para esse relaxamento, para esse fluxo que é natural da vida e do universo. A gente deixa de dar credibilidade para as ideias que não estão alinhadas com quem a gente é. Então, cada vez que vier uma ideia que te traga esse sentimento de contração interna, que te faça se conectar com ansiedade, com medo, com qualquer coisa, questione. Isso é verdade? Isso representa a verdade sobre quem eu sou? Faz sentido esse medo e essa ansiedade que eu tô sentindo? Ou isso faz parte de uma história que me contaram, de que a gente vive num mundo cruel, de que a gente vive num mundo escasso? Será que isso é verdade? Comece a se questionar a respeito dessas coisas e veja para onde que essa presença te leva quando você se coloca no presente. Não quando você conecta essas historinhas, aquilo que você conhece do passado, né? Se questione na presença, se questione no momento presente. Se a sua história está te contando que você está correndo perigo agora, neste exato momento, se pergunte, eu tô mesmo? É verdade o que minha mente está me dizendo sobre o momento presente ou não? Ou ela está me contando de algo que pode acontecer lá no futuro e que pode também não acontecer? No que é que você vai escolher acreditar? Você vai escolher manter a sua confiança de que está tudo bem com você agora, conectado com a sua inteligência interna? Ou você vai decidir se deixar levar por essa historinha do ego e continuar assistindo a uma reprise da mesma novela que você já está cansado de assistir? Isso é só uma decisão que a gente tem que tomar. Quando você toma essa decisão de começar a questionar e olhar para esses condicionamentos pelo que eles são só condicionamentos, que não tem poder nenhum sobre você, você está assinando a sua cartinha de alforria. Você está se libertando de ideias que nunca tiveram, na verdade, poder sobre você. Elas têm todo o poder que você dá a elas. A partir do momento que você decide parar de dar a sua atenção, você tira também esse poder. É como se você desse mesmo um passinho atrás e olhasse para isso a partir de uma outra perspectiva, se questionando se isso é ou não real. E aí você descobre um outro universo. Um universo onde a gente está conectado a esse eterno movimento de expansão, onde a gente faz parte dessa dança. Quando a gente olha para a natureza, não está tudo conectado? Toda a natureza, de uma forma geral, não vive de uma forma cooperativa, um dependendo do outro, um se desenvolvendo melhor cada vez que um outro organismo desse mesmo ambiente também consegue se desenvolver no seu melhor? Essa é a verdade a nosso respeito. É como se a gente fizesse parte de uma grande orquestra e cada um de nós fôssemos um dos instrumentos dessa orquestra, mas a gente precisa estar bem afinado, né? Com o nosso instrumento tunado na vibração correta para que a gente forme uma música muito bonita. Se a gente estiver desafinado, se a gente estiver colocando para fora só os nossos condicionamentos, sem olhar para quem a gente é de verdade, a gente não está contribuindo com a música. Então, para que a gente possa contribuir, a gente tem que primeiro entender que nós não somos os nossos condicionamentos, que a ideia do ego não tem força sobre a gente e que a gente faz parte dessa comunidade, que a gente faz parte
desse todo e que a gente é importante dentro do nosso instrumento musical para que a música seja grandiosa, para que a música se torne uma melodia muito bonita, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!